Ah, beleza. Quanto está vendo? É o Matheus. Opa. Iniciada. Matheus, vontade de aparecer. Matheus, muito bem. Matheus Ramos, né? Matheus, então, nessa audiência, nós estamos instruindo o processo 15.009034, que é réu Firmai Gonçalves dos Santos, vítima a senhora Vitória Regina de Souza. O senhor foi indicado aqui como testemunha policial civil nessa condição de obrigação legal de verdade, tudo bem? Certo. Pois então tem a palavra, podem pôr. Obrigado. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia, doutor. Matheus, o já mencionou, né? Marcelo Juiz, sobre o caso Vitória. O senhor foi um dos policiais que participou dessa investigação? Isso. Desde o início? Ele Tá. O que o senhor pode nos contar em resumo? Como foi essa investigação no momento inicial até o momento que vocês concluíram, por favor? Começou no tal de plantão, a irmã dela chegou para fazer um boletim de ocorrência, e aí eu registrei esse boletim de ocorrência. No outro dia, seguindo no setor de investigação, isso foi para a minha equipe, e aí a gente começou até então fazer buscas, né, para tentar localizar ela. A gente acreditava que ela estivesse somente desaparecida, mas que estivesse viva. E fomos realizando as buscas, ao mesmo tempo em que pessoas iam chegando na delegacia para falar o que tinha visto, logo após o início, né, dessas buscas, antes ainda de achar o corpo dela. Pessoas, inclusive, chegaram falando a respeito do Michael, que tinha visto o carro dele lá no local, próximo ao ponto de ônibus que ela desceu. E assim foi prosseguindo. Em determinado momento, a gente realizou a apreensão. Eu chamei o Michael para fazer o luminol no carro dele na madrugada, não lembro o dia exato. Ele foi até lá, pedir para o líder dele da empresa que ele trabalhava para liberar ele na madrugada, porque tinha que ser naquele horário, né, por causa do reagente do exame. E ele foi lá, quando ele chegou, esse carro dele estava bem limpo, muito cheiroso, né? E isso aí foi uma coisa que levantou uma certa suspeita, porque a gente perguntou se ele limpou o seu carro recentemente, e ele disse que tinha uns 20 dias. Ele falou exatamente desse jeito, tá? Tem uns 20 dias. Então, muito cheiroso para um carro que tinha 20 dias, estava limpo, né? Mas até então, tranquilo, foi feito o luminol. Depois desse dia, eu ainda levei ele embora para a casa dele. Ele não tinha como voltar, porque o carro dele ficou apreendido, porque na manhã seria feito o serviço técnico AFES, né, para identificação de digitais. E nesse caminho eu fui conversando com ele, né, ele falava que estava tranquilo, não tinha nada, não temia nada, porque não tinha sido ele a princípio, né. E, inclusive, quando eu estava indo embora, né, eu moro ali para a região de Campinas, ele até falou para eu ir por um caminho que eu, por coincidência, né, não sei, foi onde ele tinha deixado o corpo dela, né, aquela estrada que é conhecida como Estrada da Macumba. E aí eu deixei ele na casa dele, voltei, né, e no outro dia foi feita essa perícia do AFES. Depois, foi achado o corpo dela, se eu não me engano, pela Guarda Municipal. Nós fomos até o local, ele já estava lá no SIG, em Franco da Rocha, ele e mais um monte de gente que a gente estava ouvindo, né, fazendo as oitivas. E aí, nessa situação aí, eu não me lembro muito bem, assim, os dias, né, mas eu também fui para o SIG e fiz a oitiva de um monte de gente. Aí, nessa oportunidade, aprendemos os celulares de todo mundo, lacrado, feito auto de aquisição. E aí ele foi preso. Foi feita a pedido da prisão dele, a corte foi definitivo, foi temporário, mas ele foi preso.
durante ali o tempo que ele ficou com a gente na cadeia pública ali de Cajamar, a gente queria fazer essa oitiva dele, esse interrogatório, mas até então tinha uma resistência dos advogados, e foi indo, precisava de uma orientação assim, para responder, mas depois disso ele foi ouvido na delegacia, falou e ele confessou para a gente que ele tinha matado ela, a forma, o caminho que ele fez, o trajeto. Isso foi batendo, né, com os relatórios de investigação que nós produzimos. E foi isso. Tá. Matheus, quando você mencionou que começaram com o desaparecimento da Vitória, nesse primeiro momento, enfim, vocês se recordam que vocês estabeleceram uma única linha de atuação ou vocês estabeleceram várias? Não, foram várias linhas de atuação. Isso porque a gente não tinha uma certeza no início de quem que era o autor do crime. Então, a gente ramificou essa investigação, buscando indícios, né, se existissem do ex-namorado dela, Gustavo Vinícius, eu acho, do outro lá, que era um ficante dela, que era um tal de Gustavo Henrique, daquele Daniel também, que tinha uma ligação com ela. O Matheus está como testemunha, porque estava no ônibus e ele era amolado para falar, né? O Michael também. Então, foi uma investigação bem ampla, né? E em que momento que vocês passaram a restringir a linha de atuação para o Michael? A gente primeiro foi diminuindo, né? Então, primeiro a gente diminuiu ali para 3, que foi os 2 Gustavos e o Michael. Isso no meu segundo relatório já consta, né? Que o vídeo está lá. Se não me engano, é um relatório bem no início das investigações, eu já aponto o Michael lá como um dos suspeitos. E depois, quando ficou só o Michael, foi quando voltou o resultado das herbes, da Vivo. A gente viu que a localização do Gustavo, embora fosse parecido com a da Vitória, no mesmo momento ali, isso tinha um problema, né? Não era pontual, era um direcionamento ali. Tem a questão do azimuth, né? Que mostra a direção, mas não exatamente o local. Então, isso aí foi, depois a gente verificou que com outras coisas também, que não era ele que estava lá. E a questão da menina que ele estava ficando no momento do ocorrido. Esse Gustavo estava ficando com uma garota, se não me engano era Ana o nome dela, e ela foi lá e falou para a gente, ele estava comigo. Depois a gente conseguiu ver a câmera dele também, saindo de lá da casa dela. Então, estava certinho o que ele estava falando, batia com a filmagem, com o depoimento da garota dele. A gente descartou o Gustavo e o Gustavo, o ex-namorado dela, a gente descartou quando teve o retorno do celular, né, dele. A gente viu que não tinha nada no celular dele. Ele tinha álibi também, porque ele estava na praia no dia, então não tinha possibilidade alguma dele ter feito isso. A gente viu até as leituras da placa da moto dele. Ele estava com colegas a gente conversou, então não tinha condição de ser ele. E em contrapartida, o Michael, tudo ia se estreitando para ele. As pessoas iam lá falando que tinha visto o carro dele. Ele ficava indo na delegacia querendo fazer BO, falando que não era ele, né? Inclusive, eu fiz o registro de um BO desse para ele. Acho que na cabeça dele ele pensava, se eu for fazer um BO, vou me abster aqui do problema. Então, a partir dali começou a sedimentar mais a situação em desfavor dele, né? E
Não obstante, foi o momento da perícia, que esse carro dele foi apreendido, que a gente viu, né, essa questão do excesso de limpeza no carro. A contradição dele, do depoimento da esposa dele, dos horários, não batia o horário que ele falava, que ele estava... Primeiro ele falou que estava com ela para a gente, depois ele falou que não estava com ela, então teve essas coisas, e aí a investigação funilou dele. Sim, perfeito. O senhor mencionou aí, só voltando ainda um pouquinho, sobre a questão, o senhor mencionou imagens de câmera e tal, vocês chegaram a tentar refazer o trajeto da Vitória? O senhor se recorda? Sim, fizemos. Chegaram a fazer relatório. O senhor se recorda, nesses pontos que quando vocês fizeram, vocês buscaram as câmeras disponíveis para ver se tinha alguma imagem? Buscamos todas as câmeras disponíveis, a gente juntou no relatório, fornecemos lá nos autos, o que a gente conseguiu achar que tinha disponível, a gente juntou. Mas tem uma certa dificuldade, né? Não é simples assim de conseguir imagem de câmera. Muitas pessoas também têm câmeras, mas não funcionam, né? Por exemplo, na rua ali dela, que ela subiria até a casa dela, tem uma série de casas com câmera. Inclusive a casa até de um rapaz, lá se chama Valdir, se eu não me engano o nome dele, e nenhuma câmera funcionava, porque caiu um raio lá e todas as câmeras perderam a imagem. Então, assim, câmera tinham em vários locais, mas as disponíveis a gente juntou. Sim, perfeito. Sobre a questão dos pontos de ônibus, né, o deslocamento que a Vitória fez nesse dia, que ela acabou sendo sequestrada lá e depois aconteceu o que aconteceu. Vocês chegaram a verificar, era esse o trajeto que ela fazia sempre? Mudou? Aconteceu alguma coisa diferente naquele dia? Como foi? Era o trajeto dela, o trajeto da Vitória. Ela saía do shopping, pegava o ônibus do shopping que levava do Polvilho, né, o bairro Polvilho, que é o bairro do shopping, até Cajamar Centro, que é ali em frente à Câmara, e dali ela pegava outro ônibus, eu não me recordo o número das linhas aqui, mas que era o ônibus que ia para Porunduba. Então era esse o trajeto dela permanente. O que acontecia é que ela às vezes descia em um ponto, às vezes descia em outro, que às vezes ela descia no ponto do Pepo, ou que aí ela pegava esse trilho, que eles falam que é um atalho, e às vezes ela descia no ponto do Spa, que inclusive foi onde o Michael ficou esperando, que foi feita a reconstituição, que ela não chegou, e aí ele saiu de lá e encontrou ela no meio do caminho. Perfeito. Nas diligências que vocês fizeram, vocês aprenderam o celular do Michael? Sim. Tá. E foram vocês que levaram lá para a UIP para fazer a extração? Eu que levei. O senhor que levou, perfeito. Quando vocês foram analisar para ver se tinha alguma coisa de interesse, tanto no celular do Michael quanto dos outros celulares que foram apreendidos, vocês olhavam o celular ou vocês olharam o laudo de extração, o relatório de extração? Não, o celular, a partir do momento que a gente aprendeu, eu não tive mais nem contato com esse celular. Eu tive contato com o arquivo de extração. Então, isso veio num HD da própria UIP, e esse HD eu conectava no computador e fazia as análises que tinham que ser feitas. Então, não tive contato com esse celular somente no momento do lacre. Também nem antes eu mexi nesse celular dele. Peguei o celular apenas, lacrei e não tive mais contato com o celular. Perfeito. E aí, nesses relatórios que vocês produziram a partir dos dados que vocês coletaram desse relatório de extração, vocês identificaram se o Michael tinha rede social, se ele seguia a Vitória nas redes sociais? Isso é importante. O Michael, ele mentiu para a gente nisso aí. Ele falou que ele não tinha rede social e na extração a gente viu que ele tinha um Instagram. Inclusive, foi por onde ele tirou o print do store dela no ponto de ônibus lá do Cajamar Centro. Então, verificamos que ele tinha rede social, sim, pela extração. Mas a gente não... Essa extração é assim, ela não tem os aplicativos ali para entrar, eu vou entrar aqui no Instagram dele, no Facebook. Ela vem junta, tudo junto. Então, a gente olha tudo e vê de onde ela tirou, de onde que veio. Por exemplo, esse print, a gente viu que veio da pasta clipboard, que é uma pasta de colagem, entendeu? Então, vai vendo cada arquivo e vê de onde veio, mas eu não consigo acessar a rede social dele. Entendi, perfeito.
E tinha fotos da Vitória também, né? Vocês localizaram fotos da Vitória no celular dele? Sim, várias fotos, inclusive anexei elas no relatório de investigação. Fotos antigas, até antes. Fotos antigas, fotos de agosto do ano passado. Eu achei pelo menos uns 6 fotos dela, assim, Tá. pelo menos. E tinha fotos de outras pessoas com perfil parecido com a da Vitória também? Milhares, Tá. sem exagero. E aí, a partir desse instante que vocês deram uma olhada no celular, o senhor sabe se os carros dele já tinham passado, o carro dele, perdão, já tinha passado por perícia alguma vez? A partir do momento que a gente olhou a extração, já tinha passado por O perícia. senhor lembra se o carro dele passou por perícia mais de uma vez? Se foi apreendido mais de uma vez? Não, o carro foi apreendido uma vez só, mas ele foi passado. Não, foi apreendido mais de uma vez. Foi apreendido mais de uma vez com a gente, se eu não me engano, depois por Franco, mas foi passado por várias perícias. O senhor lembra se entre essa primeira apreensão e a segunda o carro estava diferente? O senhor já falou que tinha aspectos de limpeza. O senhor se recorda especificamente entre a primeira e a segunda? Não vi nada de diferente no O carro. senhor não recorda, tá? E aí, o senhor chegou a realizar as diligências que foram feitas na casa? O senhor acompanhou as equipes lá na casa do Michael, na casa que ele morava antes? Algumas diligências, assim, não todas. O senhor chegou a acompanhar quando foram feitas os relatórios periciais lá? Sim, nas perícias que eu fui. E as perícias, o senhor se recorda se chegou a pegar até um dos núcleos que tem cachorro? O senhor lembra? Sim. Isso aí foi uma perícia que foi feita à noite. Bom, não foi feita. É que eles chegaram tarde, né? Na verdade, eles vieram de São Paulo com um vira-latinha, assim, que eles falaram que até uma selo lá, alguma coisa que ele pode fazer isso. E aí ele soltou e esse cachorro achou lá o cantinho lá, alguma coisa, mas eles usaram sim o cachorro. Se você lembra, esse cachorro apontou vestígios determinados para identificar em um lugar só da casa ou mais de um? Eu não, nesse momento, eu não fiquei lá dentro, porque eu deixei os peritos trabalharem, então não consigo falar. Vou voltar um pouquinho, o senhor falou das câmeras, né? E o senhor até falou que o caminho que o senhor, depois de ter dado carona para ele, que o senhor voltou para sua casa, foi um caminho parecido. Vocês chegaram a ver se nesse trajeto tinha câmeras? Sim, olhamos esse trajeto todo. Não achamos câmera por toda essa não sei se é uma rodovia ali, mas essa estrada não tinha uma câmera disponível. Paramos em todas as chácaras, fomos, quem tinha câmera, né? Não já tinha passado, ou não estava filmando, ou a câmera só filmava 24 horas e depois a nova imagem ia sobreposta àquela, então... Não. Eu estou falando... Vamos lá. Estou falando do trajeto da rodovia. Da rodovia, que é o dos 3 pilares, que vai até a estrada que passa pela estrada da Macon, né? Então, esse trajeto aí. E na estrada da Macon também tem que olhar, mas só tem mato, então não tem a ver. Tem alguns relatórios que vocês elaboraram que tem imagens do carro passando, do carro do Michael lá. Sim. Essas imagens, como que vocês conseguiram? Essas imagens a gente foi em 2 locais. Em uma EMEB, escola, e uma ONG de animais. De todas aquelas casas, foram as únicas que a gente conseguiu essas imagens, que ele passa em frente à escola, só 1h54 da manhã do dia 27 de fevereiro, e depois, logo 1h55, ele passa na rua José Rodrigues Pontes, se não me engano, esse nome, que era a rua que ele morava. Então, que é a da ONG. Então, essa ONG ela ficava bem na entrada ali da estradinha de chão, que essa rua, esse é um trecho asfaltado, e depois ela fica de chão, né, de barro. Então, essa ONG, a gente conseguiu captar essa imagem que passa o carro dele ali às 1h55, logo depois de ter passado na EMEB. Ele passa e vai para a casa dele. Isso depois de ter deixado o corpo dela. Essas imagens, então, vocês chegaram a juntar no processo? Como é que foi?
senhor se recorda? Então, isso aí, no caso, quem ficou responsável foi o escrivão, então eu não sei se foi juntado, né? Mas eu até tenho elas aqui. O senhor tem elas, se precisar. Tem. O arquivo que o senhor tem de vídeo é só da parte que tem o carro ou pega um período anterior, período posterior? Não, é um arquivo grande, é um arquivo de pelo menos de 4 minutos cada filmagem. Cada filmagem, tá, perfeito. Se precisar, então o senhor tem disponível. Tem disponível. Perfeito. Tá. E aí, no começo da investigação, o senhor mencionou que vocês tinham estabelecido várias linhas, né? Até mencionou algumas pessoas que vocês descartaram em que instante. Vocês chegaram algum momento a suspeitar do seu Carlos, do pai da Vitória? Sim. Sim. No dia, o senhor sabe se ele costumava buscar ela no ponto de ônibus? Como que era a rotina? Sim. Depois a gente apurou que o pai da Vitória era o responsável por buscar ela no ponto de ônibus. Não, parece que na maioria das vezes, né? Nesse dia não, mas parece que na maioria das vezes ele era o responsável. Mas a gente ficou desconfiado, porque são coincidências, né? Mas no começo, quando está prematura a investigação, a gente tem que ficar desconfiado, né? Tinha uma série de coisas. O carro dele quebrou justamente no dia que ela tinha desaparecido, justamente ele não foi, e uma série de ligações lá, que depois a gente foi saber que não é que tinha sido completada a ligação. Então, o que acontece? Ele tentava ligar para ela e algumas dessas ligações, quando a Vivo respondeu, aparecia como completado, mas não tinha sido completado. Essa resposta foi uma resposta errônea. O que acontece é que depois, se eu não me engano, quando passa 30 segundos, algo assim, já considera como completada, mas não é, que estava chamando, né? Então, ele não teve contato com ela, mas a princípio parecia que tinha sido completada, e isso nos causou estranheza, porque pensa, ela meia-noite e 16, se não me engano, ela desaparece, e meia-noite e 40 uma ligação completada com o pai. Então, é claro que gerou uma suspeita. Vocês chegaram a verificar se o carro dele de fato estava quebrado, essas coisas todas? Vocês chegaram a conferir? Sim, a gente verificou e, de fato, procediu o que ele estava falando. Vocês chegaram aí na oficina que o carro foi consertado? Eu não fui, mas o colega, se não me engano, foi, junto com... A gente teve bastante apoio também da Guarda Municipal, né, para fazer as diligências, então, sim, foi. Perfeito. Durante as oitivas, Matheus, vocês conseguiram identificar se as pessoas tinham algum receio do Michael? Alguém chegou a mencionar se o Michael chegou a pedir para dizer alguma coisa na delegacia, falar? O senhor se recorda se teve alguma coisa desse tipo? Teve sim. Questão de receio. O pessoal não tinha receio, o pessoal achava ele estranho, uma pessoa estranha, uma pessoa quieta, né? Agora, a questão dele ter falado, ele falou assim, ele chegou no Marcelo, que foi quem viu o carro dele lá no local, do spa lá. Ele chegou no Marcelo e foi como fala, tentou refutar ele, não sei a palavra certa aqui, mas indagou ele, assim, o que você está indo falar de mim na delegacia? Não sei o que lá, coisas assim. Então, ele foi uma pessoa que ele tentou dar uma apavorada por ter contado que tinha visto o carro dele lá. E foi logo depois desse oitiva aí que o pessoal foi lá, tipo, tirando foto do carro dele na frente da casa dele. Isso motivou ele lá a fazer o boletim de ocorrência. Então, assim, esse Marcelo, ele foi lá, contou para nós e contou para o bairro todo. Então, as pessoas começaram a ir lá na casa dele, né? E por isso que ele foi lá e foi tentar intimidar o Marcelo. Sim. Vocês chegaram a ouvir as pessoas que estavam no ônibus com a Vitória? Todo mundo foi ouvido. Tá, vocês chegaram a ver se esse ônibus tinha câmera? O segundo ônibus, não o primeiro? Sim. Importante. A gente foi na Urubucungá, eu fui com meu parceiro lá, e inclusive a Urubucungá respondeu, não, a câmera daquele ônibus não estava gravando, justamente daquele ônibus. Por quê? Porque estava com algum problema no HD daquela câmera daquele ônibus, então
não fez a gravação das pessoas que entraram, inclusive da Vitória. Entendi. Então, desse segundo deslocamento não tem. Esse segundo deslocamento não teve. Tá, Não perfeito. chegou. E aí, o senhor mencionou que ela às vezes descia num dos pontos e às vezes descia no outro. Isso. Quando vocês verificaram identificaram no celular do Michael essa postagem que ele teria visto dela, indicando o ponto de ônibus, dava tempo dele fazer o deslocamento até o local em que ela desceu do ônibus? Da hora que ele tirou o print, Print, até o momento em que ela desceu do ônibus e acabou sendo... sim, tranquilamente. Inclusive, isso você consegue ver lá. O print consta que foi feito 00:06. A Vitória, a última mensagem que ela manda é 00:30, algo assim. Tá. Então, e a hora que ela manda, ela já desceu do ônibus. Então, a gente tem um lapso aí temporal de 25 minutos. Essas mensagens a Vitória estava trocando com quem? Vocês identificaram? Sim, com uma amiga dela. Se não me engano, o nome da amiga dela é Gabriela. Gabriela, tá, perfeito. Os senhores se recordam se ela chegou a falar para a Gabriela, quando ela desceu desse segundo ônibus, se alguém desceu com ela, se alguém a perseguiu, alguém estava no ônibus? Não, ela falou que... Eu lembro que a Vitória, ela reclama que tinha antes lá no ponto do Cajamar, mexeram com ela e que entrou um cara estranho nesse ônibus, mas que quando ela desceu sem ninguém estar perseguindo ela. Ninguém está Do perseguindo. ônibus. Tá, perfeito. Vocês chegaram a identificar quem foram essas pessoas que mexeram com ela aí, que o senhor mencionou? Identificamos, foram três jovens, 3 ou 4 jovens, não me recordo agora, mas eles fizeram uma brincadeira de mau gosto com ela na rua, e aí eles falaram que eles passaram, e aí um deles falou assim: eu duvido você mexer com ela lá. Um deles falou: nossa, que menina gata, algo assim. Aí ele falou: eu duvido você falar isso na frente dela. Aí eles voltam pro carro e falam. E a gente viu que era verdade, porque eles mostraram o celular deles, as fotos do iPhone, todos têm com localização e horário. Então, logo tinha uma foto 00:40 deles, aqui em Cajamar, no bairro da Olaria, então, bem longe de Pomunduva, não teria como eles estar lá. Depois eles, inclusive, foram numa casa noturna, tiraram fotos lá dentro, a gente viu, inclusive eu também tenho essas fotos, se precisar. Então, tudo que eles falaram estava encaixando e foi uma brincadeira que, pelas coincidências, acabou causando esse terror na Vitória e aí mencionou eles no processo. Perfeito, perfeito. Do que vocês conseguiram observar no conteúdo do celular do Michael, tem alguma indicação de outro motivo, ou de qual seria o motivo dele ter feito isso com a Vitória? Bom, materialmente falando, a gente não identificou nada que motivasse ele a fazer isso com ela. Por exemplo, uma mensagem dela para ele, ela ameaçando. Então, não vimos nada materialmente. O que a gente sabe de motivação foi o que ele nos falou. E foi porque ela estava, de certa forma, chantageando ele por eles terem ficado uma vez e que ela contaria à esposa dele. Esse é o único motivo que a gente sabe. Mas no celular dele foi identificado alguma mensagem desse tipo? Não. Da Vitória para ele? Não. Algum contato pretérito da Vitória com ele no celular? Não achamos contato da Vitória no celular. Algum contato de alguém com o Michael? Por conversa, mensagem relativo ao que foi feito com a Vitória? A gente tinham conversas, assim, as pessoas falando sobre, Posteriormente. Né? Posteriormente. Nada anterior. E, posteriormente, as pessoas chegam falando: você viu o que aconteceu lá, tal? E ele respondendo normalmente, inclusive com a esposa dele, lá de Semlis, ela perguntando, ele falou: nossa, amor, você viu, que coisa, né, tal, dando uma de João sem braço, né? Tá. E aí, nos celulares, nos demais celulares que foram apreendidos, alguma coisa identificada ali antes
alguma mensagem, alguma conexão? Não, o que a gente viu antes é exatamente isso aí. São os prints dele, que ele fez do Instagram dela, o print do próprio Easter que ela postou lá no ponto de ônibus, e aquela quantidade de fotos de meninas com feição parecida. Tá. Mas eu não me recordo se a gente achou outra coisa. O senhor se recorda se nesse dia, se o Michael estava sozinho com a casa, se ele estava com mudança planejada para passar a morar com a esposa em data própria? O senhor se recorda? Sim. O Michael, ele a princípio iria se mudar. A princípio não, ele se mudou daquela casa lá. Ele estava num processo de mudança daquela casa, logo quando aconteceu. Então, naquele dia, já era os últimos dias que ele ficava. No dia que aconteceu essa situação aí, já eram os últimos dias que ele iria ficar naquela casa. Ele já tinha alugado outra casa ali ainda no bairro, um pouco distante dali, mas ainda no bairro, para passar a morar com a Semis, esposa dele. Tanto é que, quando a gente cumpriu o mandado de busca, né, a gente foi até nessa casa nova dele. Ele já estava residindo. Tá, perfeito. Deixa eu ver se tem mais. O senhor se recorda se uma das representações que foi produzida pela equipe de investigação e depois pelo Dr. Fábio, diz respeito à geolocalização a ser fornecida pela Eco e pelo Google? O senhor teve acesso a esse retorno ou ele não chegou a ser apresentado? Sim, a Google e a Apple não responderam. Eles deram até uma resposta, mas uma série de coisas, que inclusive de requisitos que a gente cumpriu, e depois de ter cumprido e encaminhado esse ofício, nunca foi respondido. Ainda não foi respondido. Então, a gente não teve acesso. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, Michel? Foram encontradas fotos no celular do Michael de facas, arma, algo nesse sentido? Sim, encontrou foto de arma, que parecia ser a mão dele. Encontrou uma foto de facas, lembrando que depois que a gente questionou isso para ele, ele falou que a foto da arma era uma foto de internet e a das facas eram dele mesmo. Inclusive aqui, ele segurando, umas fotos estranhas. Ele disse em relação ao dia dos fatos, se ele carregava, como que ele fez com essa faca que estava com ele? Ele carregava no carro, era de costume, não era? O que ele falou sobre isso? Ele falou que era a faca que ele andava no carro. Ele andava com uma faca dentro do carro. Então, ele deixava ela exatamente do lado do encosto, do apoio de braço. Ele deixava entre o apoio e o banco. Enfiava a faca ali, entre o apoio e o banco, para caso ele precisasse, ele já poderia ter um saque rápido ali. O senhor se lembra se o Michael, ele chegou a mudar o depoimento dele? Às vezes que foram ouvidos duas versões, se ele disse alguma coisa sobre o carro. O que eu lembro, doutora, é o seguinte: ele inicialmente falava que não tinha nada a ver, posteriormente, que aí as coisas pioraram para ele, ele falou que de fato fez isso aí, mas lembrando, lá no início, quando ele ainda falava que não tinha feito nada, ele falou que estava com a esposa dele no dia, né? Isso aí, inclusive, ele falou não só para nós, falou até em rede nacional. Isso aí foi gravado, está na televisão, ele falando que estava com a esposa. E depois ele fala que não estava, que estava na casa dele, que tinha assistido o jogo do Corinthians, lá tinha arrumado um banco da moto, né?
Esqueci a pergunta, doutor. Ele chegou a mudar o depoimento dele algumas vezes. E aí, exato. Então, e aí depois ele foi mudando. Então, inicialmente falou que ela estava com a esposa, depois já falou que não estava, e aí ele depois só foi dando mais detalhes de como que ele tinha executado, que foi no interrogatório mesmo. A esposa dele também chegou a mudar de versão? Não me recordo, doutor. Vocês chegaram a analisar outros carros, além do Maicon? Nossa, diversos carros, foram muitos carros. Teve um Gol quadrado que estava parado lá próximo ao local, teve o carro do Michael, teve o Corsa do Daniel, um Corsa branco, teve o Yaris, esses moleques aí que mexeram com ela antes. Eu me recordo só isso. Então, outros carros de outros suspeitos também foram analisados, licenciados. Todos. O senhor se lembra de onde o Michael conhecia a Vitória? Bom, assim, ali é um bairro que todo mundo se conhece. Então, você pergunta de alguém, todo mundo sabe quem é quem, né? Então, ele já era uma pessoa conhecida, mas ele falou que conheceu ela, já conhecia do bairro, e teve alguma situação que ele ficou com ela, né? E essa foi a ligação que ele disse que tinha. Uma pergunta. Senhores pela defesa, alguma pergunta? Absolutamente, excelência. Primeiramente, bom dia a todos, doutor Fábio Costa, doutor Jurandir aí, William, Matheus, grande prazer em revê-lo, doutor Marcelo. Matheus, eu tenho uma pergunta. Você disse que o Michael mudou de versão no seu depoimento. Estou aqui com o depoimento dele do dia 7, gostaria até de ler. Na terça-feira que antecedeu o carnaval, saindo pela manhã, como filho de seu padrasto tem uma serralheira no município de Campinas, onde iria auxiliá-lo com a demanda, inclusive, pretendia retornar somente na quinta. Todavia, teve agendado pela empresa um curso de especialização nessa data, logo pela manhã, tendo que antecipar seu retorno. Durante o começo da noite, ficou em sua casa por volta das 6, 7 horas da noite. Começou a fazer os reparos de tapeçaria na motocicleta de Guilherme, tendo inclusive que providenciar os grampos para fixar o corino. Teria terminado por volta das 21h30, quando o Guilherme deixara sua residência, e o declarante então se preparou para assistir o jogo do Corinthians, ficando acordado até 20h30, quando se despediu por mensagem de sua companheira, que ainda estava residindo em outra casa. Quando que ele disse aqui que ele estava com a esposa? Doutor, isso aí ele nos falou presencialmente, entendeu? Quando ele foi lá fazer esse boletim de ocorrência, ele nos comunicou isso, entendeu? Então esse não foi o depoimento dele? Não. Esse depoimento, doutor, só para tirar uma dúvida, que eu não estou com ele, não estou conseguindo ver aqui. Folha 134. De quando? Dia 7, 134. Dia 7, junto com os demais, né? Que tinham vários outros no mesmo dia. Possivelmente. Tem um outro depoimento dele também anterior a isso. Tem do dia 2, folha 34, que ele também, em momento algum, cita que está com a esposa. Pode até exibir aí, porque, assim, é uma contradição que surgiu no processo, não sei como. No momento, é muito difícil nos autos. Inclusive, a discussão da prisão temporária dele, um dos motivos que levou foi essa contradição que, até hoje, estou no caso há 5 meses, eu não consegui identificar no processo. Então, talvez, pode ser que não esteja consignado, então, como o senhor está falando, mas se o senhor vê, aí isso é lógico, está fora dos autos, né? Mas saiu até na Record, ele conversando com o Gotino lá, que ele falou isso aí. Eu vi, porque nessa entrevista com o Gotino, ele disse que estava conversando com a esposa por WhatsApp. Estava com ela por WhatsApp. No momento algum, ele disse que estava fisicamente. Aí tem um relatório, folha 52, que surge essa contradição. Então, gostaria de entender do senhor de onde veio essa contradição. Se nem na entrevista que o senhor se refere, que não está nos autos, ele disse que estava presencialmente com ela, de onde surgiu essa contradição? Eu gostaria de entender. Isso, como eu disse, doutor. Porque, assim, induziu o juízo a erro a decretação da prisão temporária. O Brasil inteiro... Doutor, pela ordem, ele já falou que falou pessoalmente para ele. Não está no depoimento, o senhor já falou, está ótimo. Ele falou pessoalmente para ele. Aí você vai deixar acreditar nele ou não. Tudo bem, então é o princípio da informalidade total. Não, mas isso. Não é total. Então, um documento não vale. Que ele produziu, o senhor quer um relatório ou não? Está ótimo. O senhor vai ter a oportunidade de se manifestar juridicamente. Tudo bem, caso maior repercussão nacional, um depoimento não vale.
O que vale é uma Você está conversa dizendo que é informal de válido ou não, ligação. senhor doutor? O relatório está juntado no processo e é válido. Tudo bem. Vamos seguir as perguntas Vamos lá. aqui, então. Senhor Matheus, o senhor tem quanto tempo de polícia? 1 ano e 4 meses. O senhor tem alguma expertise em questão tecnológica de crimes deste jaez? Extração, essa parte documental? Então, na realidade, quando a gente está na academia de polícia, nós temos aulas de inteligência policial, informática policial, e dentro dessas aulas a gente aprende a mexer no Cellebrite, no Azimuth, no Analítico, em diversos sistemas que a polícia utiliza, entendeu? Mas, assim, nenhum curso paralelo a isso? Nenhuma Não. formação Só a específica? formação da Polícia Civil. Tá. No relatório de investigação 1, folha 18, constaram algumas imagens de Vitória atravessando a avenida. O senhor se recorda disso? Sim, sim. E essas imagens foram obtidas como? Por câmera de monitoramento. Por aí, monitoramento. Perfeito. Existe algum auto de exibição e apreensão dos HDs dessas câmeras? Não, Nenhum. não. Simplesmente foi levado e é isso. Não há nenhum relato. A gente Perfeito. foi no local, Não, pegamos a só isso, imagem. era só isso. Esses elementos de provas foram enviados ao Instituto de Criminalística ou ao DEMACRO? Ou foram feitos em Cajamar? Imagem? Isso? Não. Bom. No relatório 1, a indicação que a atendente do Urubupungá teria falado que as imagens do ônibus 930 não estariam na base de dados da empresa e que isso seria confirmado por ofício. Esse ofício chegou à polícia? Chegou. Ele está no processo? Doutor, talvez não esteja, mas eu tenho ele e eu posso fornecer lá depois, caso a gente dê uma olhadinha, se não tiver mesmo, mas eu tenho esse ofício. Agradeço imensamente. As imagens do primeiro ônibus do shopping até a prefeitura foram solicitadas também? Shopping até a prefeitura. A gente viu essas imagens, mas eu não tenho elas. A gente viu ela saindo do shopping, ela na padaria lá na loja que ela trabalhava, mas não me recordo de ter colocado ela nos autos, né? Tá, perfeito. A polícia buscou, na rua que a Vitória residia, algum HD de câmera de segurança de seus vizinhos? Sim. Inclusive, eu já até respondi para o promotor, até o Valdir lá, que é um rapaz muito gente boa lá da rua, que ela mora, tentou nos ajudar, mas não tinha essas imagens, por causa de um raio que caiu lá. Inclusive, os outros vizinhos também falaram a mesma coisa em relação a esse raio aí, e não tinha essas imagens. Ele chegou a entregar para vocês o HD ou ele simplesmente disse que estava quebrado? Não. Ele é um senhor de idade, né? Então, ele tinha uma certa dificuldade para mexer. Então, aí depois foi lá a sobrinha dele, se não me engano, ajudou. A gente teve acesso ao aplicativo para mexer na câmera e realmente não tinha essa filmagem lá, entendeu? Então, a gente, além dele ter falado, a gente verificou. Tá, mas então o HD permaneceu na residência do Valdir. Isso ocorreu também com algum outro vizinho de Vitória? Sim, teve uma senhora também lá da casa, uma casinha que a gente conversou, olhamos todas as filmagens lá e também o dela, importante. O dela a gente conseguiu. Só que aí Qual que é o nome dela? Não me recordo, doutor. Eu posso tentar ver depois aqui, mas assim, a gente na hora não conseguiu. Depois foi um técnico lá que cuida, porque são pessoas de idade, né? Então, foi um técnico lá, uma pessoa mais jovem, e conseguiu fornecer essas filmagens. A gente viu lá essa filmagem desse horário, né, da meia-noite até 1 da manhã, que ela não passa na rua, que ela teria que ter subido. Tá, então foi só o senhor Valdir e essa senhora que o senhor não se recorda o nome. Só os dois. Exatamente. Toda essa senhora, ela chegou a entregar o HD para vocês? Não. Não? Tá bom. Tá bom. Próximo ao desembarque da vítima, existe uma base da Guarda Municipal? Existe.
E ali há câmeras. Sim, E elas foram solicitadas. as câmeras ali que nós achamos, a próxima base da Guarda Municipal é a da IMEB, da escola, que a gente viu o carro dele passando. Lá a gente solicitou, inclusive eu tenho essas imagens aí disponíveis, né? Caso não estejam nos autos. E a da guarda, a gente verificou que não estava funcionando o poste da guarda de monitoramento. Então, solicito aqui mais uma vez, nós já nos manifestamos nos autos, mas solicito mais uma vez que tudo que não esteja no processo relacionado à investigação que seja incluído, para assim garantir o pleno exercício de defesa. As linhas de investigação. O senhor tem condições de apontar todos os suspeitos iniciais e o motivo do descarte ou mudança de linha investigativa? Só em relação aos que ele não mencionou já, né? Porque vai evitar repetição de resposta. Os Gustavos, ele já mencionou o descarte, e os demais, se for o caso. E o pai Tudo também. bem. O senhor disse em relação a Herb que houve uma conexão do Michael com a vitória de Herb, certo? Do Gustavo. Do Gustavo. Ah, entendi. Tudo bem. Além do Gustavo, houve de outras pessoas? Outros suspeitos? Não. Nenhum? Eu me recordo, não, doutor. Tá bom. Perfeito. Eu vendo aqui o relatório, sei que o senhor já respondeu isso ao doutor Jurandir, mas eu preciso perguntar de novo. Por que o pai da Vitória foi tratado como suspeito? É o que eu disse, doutor. Vamos lá. Inicialmente, a gente tem uma situação prematura de investigação, correto? Então, Sim. a gente tinha um pai falando que o carro estava no mecânico e que não pôde buscar justamente, mas que sempre buscava. As pessoas, os vizinhos ali falavam de certa forma, de forma pejorativa dele, falando que ele já tinha sumido com cachorros da vizinhança, matado esses animais, inclusive. Então, era uma pessoa estranha. E aí, a gente verificou essa questão da erva. A primeira coisa que a gente teve foi a bilhetagem. A bilhetagem foi a primeira coisa que nos voltou da Vivo. E nessa bilhetagem estavam essas chamadas que apareciam como completadas. E aí, somado ao que as pessoas estavam falando, a gente tinha uma certa suspeita, que foi que sumiu, né? Acabou essa suspeita quando? Quando a gente viu que o carro realmente estava consertando, quando a gente verificou que essas chamadas que estavam completadas de acordo com a bilhetagem não foram completadas na realidade dos fatos, que esses comentários, né, eram só boatos de vizinhança, então... Muitos boatos. Tá bom. Perfeito. Consta aqui no relatório que estava indiferente à situação. Aqui no seu relatório, folha 50. Como que seria essa indiferença? Como que vocês mensuraram essa indiferença de um pai que perde a filha? Foi no velório? Foi em qual situação? Ele foi a uma festa depois? Pessoalmente, quando a gente viu lá, ele parecia estar tão abalado como, por exemplo, as irmãs, a cunhada, entendeu? Então, somadas outras coisas, eu suspeito. Mas foi a percepção de vocês, apenas da equipe de Cajamar. Ou a equipe de Franco também teve esse entendimento? A equipe de Franco, doutor, ela nem existe no processo. A equipe que investigou é a equipe de Cajamar. A equipe de Franco só auxiliou, entendeu? Então, eu nem sei se eles falaram com o pai. Então, não tem como te dizer isso. Mas então eles não atuaram em nada? Atuaram em apoio à equipe de Cajamar. O que a gente pedia, eles ajudavam. O carro do Michael foi levado para Franco ou para Cajamar? Os dois. Como eu disse, a EIFES e a Luminol, inicialmente, foi feito em Cajamar, que eu liguei para ele, falei com o líder dele liberou ele foi até a delegacia, lá foi feita a perícia, depois eu levei ele embora de Jordanésia até Pernambuco. Perfeito. Consta aqui no relatório que o senhor Carlos teria solicitado um terreno ao prefeito da cidade. Como que os senhores chegaram a essa informação? A informação chegou até a gente, doutor. Mas por quem?
diversas pessoas, não consigo me recordar agora exatamente quem, mas várias pessoas chegaram falando isso aí. Tá bom. Perfeito. Dos 3 rapazes que mexeram com a Vitória, que ela até conversou com a sua amiga Gabriela, que estava com muito medo, esses 3 rapazes compareceram à delegacia? Sim, sim. E o senhor disse que eles foram a um bar depois, né? Foram uma casa noturna. Um prostíbulo, conforme consta. Exatamente. Consta Exatamente. também aqui no inquérito que eles apresentaram comprovantes de lá. Quais Sim, comprovantes sim. foram? Foram extratos bancários? Foram quais comprovantes? Foi comprovante mesmo, sabe? É aquele que sai da maquininha. É isso aí e Eles também pagaram com cartão. um cartão, pagaram com cartão. Nesse cartão, houve a identificação se a conta bancária paga correspondia à conta bancária deles? Sim, era conta pessoal. Era conta pessoal. Um Onde deles que estão esses pagou para o outro. comprovantes? Tá, tudo bem, mas onde estão esses comprovantes? Doutor, se não tiver, eu consigo providenciar que eu tenho isso aí no meu e-mail, né? Que eles mandaram para mim. Se não tiver aí, dá para providenciar. Tudo bem, porque sim, ela ficou em pânico conversando com a amiga, 3 rapazes mexeram e não tem um comprovante disso. Eu acho estranho, mas tudo bem. Não, tem o comprovante, eu acabei de falar que tem. Porque não está nos autos. Então, se tem um comprovante, eu não tenho acesso. Então, peça resultado, doutor. Desculpa que eu não entendi, doutor Fábio. Eu pedi resultado, então, doutor. Ele já disse que tem os comprovantes. O e-mail dele, ele faz a juntada, doutor. Nós pedimos a juntada, doutor. Nós pedimos a juntada, só que não foram juntados. Por isso que protestamos novamente, porque já foi solicitado. Não uma, mas Inclusive, no ofício do delegado consta que não há esses comprovantes, que não tem na delegacia de polícia. Bom, vamos lá. O Gustavo Vinícius foi considerado suspeito? Sim. Tá. E por que ele deixou de ser considerado suspeito? Já respondeu, né? Vamos lá. Algum dos suspeitos tinha conhecimento sobre o fato do automóvel do senhor Carlos estar quebrado? Não sei. Tá. A equipe descobriu. Tá bom, a equipe descobriu. Gustavo seria responsável por... Alguém iria buscar a Vitória no dia? Além do senhor Carlos? Alguém mais conversou com ela? Ela havia solicitado uma carona? Sim. O Gustavo Ficante lá do bairro. Eu não sei, eu não me recordo se é o Gustavo Henrique ou Gustavo Vinícius. Tá, então ele sabia do carro. Oi? Então ele sabia que o carro do pai dela estava quebrado. Isso, exatamente. Agora ele tá aqui. O Gustavo do Paraguai, sabia. Tudo bem. E ele tinha conhecimento do caminho que ela fazia até a casa dela? Do trabalho até a casa? Gustavo, não. Gustavo, não. 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 Tá. Mas eles namoravam? Não sei dizer a relação, doutor. Eles tinham um relacionamento. Eles tinham uma espécie de... Tá. E mesmo assim ele não sabia o percurso. Na verdade, ele falou que nunca ficou com ela, mas não sei se é verdade também, porque ele teve algumas controvérsias lá na delegacia, e aí depois ele falou que não tinha conversa, não falava com ela, depois ele acabou mostrando, falou que falava, enfim. Ele tinha conversa com ela, né? Não sei se eles ficavam. Tá, perfeito. Constou no depoimento da testemunha Eleni que no dia 19/2, Vitória estaria conversando com um rapaz via Instagram que escondia o rosto. Ao ser questionada, a vítima teria dito que se tratava de um amigo do ex-namorado. A polícia fez alguma diligência para tentar descobrir quem seria essa pessoa? Sim, a gente tentou. A gente perguntou para a Gabriela, que como a Gabriela era a melhor amiga dela, talvez ela tivesse comentado, né? Quem que era esse rapaz aí, que ele deixava uma mão assim no rosto, né? Perfeito. Teve algum êxito nessa diligência? Não tivemos êxito em saber quem que era esse rapaz. Tá bom. E como vocês chegaram ao nome do Michael? O Michael, inicialmente, foi com o Marcelo. O Marcelo foi lá na delegacia, falou
da questão de ter visto o carro dele parado lá no ponto do spa e que reconheceu que era o carro dele. Então, ali que começou a questão do Michael. Ele reconheceu o Michael dentro do carro? Eu acho que não, doutor. Eu acho que ele reconheceu o carro. Tá bom. Ele viu quantas pessoas havia no carro? Ele chegou a falar isso? Eu acho que ele falou que tinham duas. 2 pessoas. Ele chegou a informar a placa do carro para os senhores? Não lembro dele ter informado a placa, doutor. Tá bom. Vamos lá. A testemunha Matheus, o senhor se recorda, né? Matheus Santos Marques. Sim, Matheus. Aqui tem 2, tem o do ônibus, só para a gente não se perder. Falou à polícia que viu o carro do acusado aquela noite. Isso. O Matheus também, esse Matheus, que é quem estava no ônibus, ele viu o carro além do Marcelo, né? Começou no Marcelo, mas depois foi aumentando. Né? Veio o Matheus. Ele disse que viu o carro do Michael. Viu o carro do Michael. Você conheceu o carro do Michael. Tá, folha 52. Perfeito. No depoimento do Matheus, ele disse que era o carro do Michael? Não, ele falou que era um carro prata, que era igual ao do Michael, entendeu? É porque assim, aqui a gente vai para o relatório. A testemunha Matheus Santos Marques também estava no ônibus que Vitória retornava do seu trabalho, sendo que este também, como outros moradores ali do bairro, visualizou então o carro sedã, claro, parado. Isso. Informando ainda que este pertencia a Michael, conhecido do bairro, sendo informado também a placa do veículo. O Matheus informou a placa do veículo? Não me recordo, doutor. Tá. Seria possível, naquela noite, devido à iluminação escassa, alguém ter visto e ter recordado a placa de um veículo? Sim, totalmente. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Mas o Matheus disse que não viu a placa. Não me recordo, doutor. É porque o seu relatório diz que ele viu a placa, e no depoimento ele disse que não viu a placa. Foi textual, não vi a placa. Só que no relatório aponta que ele viu a placa. Então, não sei explicar. Não sabe. Não. Tá, perfeito. Então, tá bom. Vamos lá. O Michael compareceu espontaneamente à delegacia? Sim. Inclusive, ele fez até um BO, né? Fez. Tá bom. Vamos lá. Umas diligências. No relatório de investigação 2, o senhor sugeriu algumas diligências, quebra de sigilo junto à Apple e Google, espelhamento das últimas mensagens trocadas em rede social e despejo de torre. Essas diligências foram concretizadas? O despejo de torre, sim. O espelhamento das redes sociais, não. Nem da localização do Google, Perfeito. Constou no relatório de investigação 3, folha 295, que Daiane e Paulo teriam ouvido um estrondo proveniente do portão de Michael. Por que isso não constou em nenhum dos depoimentos? Não constou no depoimento? Ela falou isso. Não, novamente, só consta no relatório de investigação. Não, acho que tem que dar uma verificada no depoimento dela do dia 7, hein, doutor? A gente pode fazer isso. A gente tem acesso aqui? Vitor, você tem acesso aí ao depoimento dela já do dia 7? Pergunta próxima, eu vou procurando enquanto isso. Perfeito aqui. No mesmo relatório, há que a equipe obteve acesso a 2 câmeras de vigilância. O senhor se recorda? Foi da ONG Apata e da escola, é isso? Isso, MEB e ONG Apata. Tá, e como os senhores conseguiram acessá-las? Foi em qual dia? Doutor, o dia eu não vou saber te informar. Só sei que a gente foi até os locais e pedimos. E eles forneceram. Levaram HD? Não, forneceram pelo arquivo, a mídia digital. Era um vídeo, né? Exato. Tá. E por que apenas o vídeo da câmera da Escola de Mestres foi disponibilizado no processo e o da ONG Apata não? O senhor sabe me dizer? Não sei te dizer. Também sabe me informar por que não há a filmagem integral dessas câmeras? Não são filmagens integrais, são filmagens durante um período
assim, um período que abrange ali pelo menos uns 5 minutos, que seria o trecho que ele passou, né? Então, mais ou menos isso. Agora, não é uma filmagem de, por exemplo, 24 horas, né? Seria de quanto tempo, aproximadamente, essa filmagem? Uns 4 minutos, por aí. 4? Que a gente só teve acesso às imagens. Seria possível também, peço novamente, que esse vídeo de 4 minutos seja disponibilizado no processo? Claro. Senhora, muito obrigado. Vamos lá. Nessas imagens, foi possível ver a placa do carro? Não. Não foi possível. Não Então, dá assim, pra ver, pela imagem, ninguém viu a placa, Matheus não viu a placa e Marcelo não viu a placa. Mas no relatório consta a placa. Não sei o que dizer, doutor. Bem, as imagens eram coloridas? É que tá escuro, mas é colorido. Acho que a segunda não, né? Mas a primeira é. E a parte do carro que aparece é dianteira ou traseira? Completo, carro completo. Carro completo? Constou no relatório 3 que o veículo possuía saída traseira e luz fina na lanterna traseira. Como identificou essas características se não aparece a traseira do automóvel nas imagens? Claro que aparece. É folha 295. Eu vi, eu escrevi. Então, bem, a gente pode só pôr aqui na tela, para a gente já sanar essa dúvida. Folhas 295. Qual que é a questão, doutor? Talvez o print que está no relatório não apareça, mas a filmagem você vai ver. Não, Então, porque a filmagem tem que ser disponibilizada, né? E a filmagem não foi disponibilizada, não tem Ele isso no falou que processo. tem da EMEB aí, ele acabou de falar que tem. E tem filmando a parte dianteira. a parte dianteira, não a parte traseira. É folhas 295. Aí o senhor disse que nas folhas 295 tem a parte traseira? Bom, nessa filmagem que aparece a parte dianteira do veículo, dá para ver a parte traseira. A gente pode só exibir na tela aqui para todos, só para eu sanar essa dúvida? Vou abrir aqui para ele, doutor. Perfeito. Essa aqui, ó, Matheus. Isso aí é da Ongapata, mas também dá para ver. Você consegue ver ali, ó, a parte traseira do veículo. Você não consegue ver integralmente, mas você consegue ver Dá a para ver a lateral lanterna traseira? Dá para apontar as características da lanterna traseira por essa imagem? Sim, você consegue ver a lateral da lanterna. O senhor poderia descrever para mim as características da lanterna traseira a partir dessa imagem? Eu consigo ver que é uma lanterna fina em um carro sedã, um sedã quadrado, né? E uma lanterna fina, que é uma característica que só tem no Corolla 2001. Perfeito. Tudo bem. No mesmo relatório existem diversas imagens, as quais são atribuídas ao celular de Michael. O senhor sabe dizer se esse aparelho foi para o Instituto de Criminalística? Do Michael? O celular do Michael foi para o IC? Assim, ó, o que define para o Instituto de Criminalística? O doutor, o delegado, ele vai analisar o que vai e o que não vai para o IC. Isso aí, ele verificou que dava para ser extraído na nossa unidade de inteligência policial, que é o IP, que tem capacidade para isso, entendeu? Perfeito. A gente manda para o IC quando, por exemplo, a UIP não pode fazer. Vamos supor, a UIP está com muita demanda, a gente manda para o IC, mas os dois fazem a mesma extração. Lembrando que o da UIP é até melhor que o do IC. Por quê? Porque esse aplicativo, Cellebrite, ele tem versões. E a versão do IC é uma versão um pouco menos... Ela não é tão completa quanto a da UIP. A do Dipol é uma versão ainda um pouco melhor e assim vai. Perfeito. O Daniel também foi tratado como suspeito, né? Sim, o Daniel foi. Tudo bem. Vamos ver aqui. O senhor ou algum colega pediu para que Daniel tirasse foto do veículo do Michael? Não, ninguém pediu isso para o Daniel. O Daniel, ele era um cara que atuava por livre e espontânea vontade e chegava na delegacia lá. Respondido. Não. Oi? Tudo bem. Não, já ficou bem respondido isso. Ele era um informante, então ele era o quê? Pessoa que estava lá e ele acompanhava as diligências? Não, de forma nenhuma. Em momento algum, ele foi com a GCM ou Polícia Civil na casa de vizinhos da Vitória para pedir filmagem? Ou HD?
Com a Polícia Civil, não. Mas com a GCM é possível. Não sei. Tá. O senhor participou da reprodução simulada dos fatos? Acompanhei. Acompanhou. Ela ocorreu em qual período do dia? Ocorreu no período vespertino, ali pro matutino pro vespertino. E o crime ocorreu à noite, de madrugada. Exatamente. Algum prejuízo nessa mudança? Não tem prejuízo, porque a questão da iluminação, vamos dizer, por causa que muda, né? Não influencia em nada a questão do crime. Tá. Nessa oportunidade, figurantes ou testemunhas foram colocados dentro do ônibus para ser testada a plausibilidade de terem visto um sedã claro naquele local e se seria possível visualizarem, naquela circunstância de iluminação, a placa do veículo? E se tinha alguém dentro dele? Eu não recordo. Tudo bem. A equipe reproduziu o suposto caminho percorrido pelo acusado? Sim. E qual trajeto ele fez? O Michael, ele saiu da casa dele, foi até o SPA, que era um ponto de ônibus depois do P. E lá ele ficou aguardando ela. Como ele viu o ônibus chegando e ela não desembarcou, ele pensou, ela desceu no ponto anterior, no P. De lá ele saiu e foi e encontrou ela ali na entrada do trilho, que foi aonde ele convidou ela para entrar no carro, de acordo com ele. Ela entrou e dali aconteceu a situação aí que está nos autos. Então ele passou pela Unguiapata para buscá-la? Não. Tem nada a ver. Passou? O Japata lá embaixo. Tá. Lá Porque embaixo. não... É por cima, é outra rua ali. É outra rua. Entendeu? Eu não consigo te dizer, por exemplo, ele pode ter feito vários caminhos para ir para lá, entendeu? Eu não sei qual caminho que ele escolheu. Não existe um caminho só para ele ir até ali, entendeu, doutor? Ele consegue, por exemplo, dar a volta lá por aquela estrada que está na casa, atrás da casa dele, da antiga casa dele. Ele consegue ir ali por dentro também. Há câmeras? Nesses caminhos que ele poderia ter feito, há câmeras? A gente procurou, mas nenhuma tinha disponível, doutor. Nenhuma, do bairro inteiro? Do bairro não, desse trajeto. Não, tudo bem, porque o senhor me disse que os dois vizinhos da Vitória também estavam com problemas na câmera. E o Michael mora não tão próximo. Então, por todo o caminho que ele pode ter feito, também não havia câmeras no local. Exato, exatamente. Só havia câmera na Unguiapata e na escola. As duas, de todo o conjunto do dia. Exatamente. Pode ver que nem da Guarda Municipal estava funcionando no dia. Tá bom. Vamos ver. A gente entrada da situação, a publicação fez uma diligência na oportunidade que não se opõe. O que o senhor tem a dizer sobre o Victor Machado de Souza? Victor Machado de Souza. Espera aí, só um minutinho. Então é agora. Esse rapaz aí, eu acho que ele era... A gente tentou verificar o celular dele depois, se eu não me engano, ele e do José Cícero. Tá bom, perfeito. O senhor sabe se ele tinha uma relação boa com a Vitória? Ou por que os senhores chegaram nele? Esse Victor aí, a gente chegou nele através de informações ali colhidas no bairro. A questão é que falaram que ele disse que ia arrancar a cabeça dela, que ia, sei lá, falou uma série de asneira, e aí a gente foi até ele. Fizemos a oitiva, aprendemos o celular dele, a extração dos dados, e no celular nada foi achado, mas ele, pelo que eu entendi ali, ele não tinha nenhum problema com ela, ele simplesmente falou isso ao policial, e isso de fato confirmaram que ele estava no dia lá, bêbado. Ele disse isso numa brincadeira, que ia arrancar a cabeça da Vitória, e aí, por coincidência, 3 dias depois ela morre. Foi uma brincadeira. Não, não foi uma brincadeira, uma asneira foi o que eu falei. Uma asneira falar, mas tem alguma coincidência nisso? 3 dias depois ela aparecer morta? A gente fica É estranho. Causa um espanto, não?
Causa um espanto. Claro. Mas depois a gente verificou que não tinha muito, não tinha nada mais que Algum ligação. veículo do Victor foi periciado? Carro, moto? Isso. Victor, ele não tem carro, Ele tem moto. tem uma moto. Essa moto foi periciada? A moto, não foi periciada a moto dele. Tá, perfeito. A casa dele foi periciada? Também não. Também não. Alguém confirma que estava com ele no momento que aconteceu o arrebatamento de Vitória? Filme que estava com ele. Não me recordo, doutor. Ele tem passagem policial? Os senhores chegaram a verificar isso? Eu acho que tem, não, também não me recordo. Por tráfico? Eu acho que tem, não me recordo. Os senhores apreenderam o telefone dele, certo? Entendemos. No telefone dele tem armas e facas? E drogas? Algumas imagens disso? Não consigo lembrar, doutor, de verdade. Tudo bem. Nas redes sociais do Vitor, há fotos com armas e drogas? Não que eu tenha localizado. Eu não vi isso em nenhuma rede social dele. Nenhuma. Não No vi. dia dos fatos, onde o Vitor estava, o senhor se recorda? Se ele estava em uma zona de mata? Eu acabei de te dizer, doutor, não tem essa lembrança na minha cabeça aqui agora. Perfeito. O Victor, ele foi visto numa parte que a gente estava tentando ver se tinha mais alguém junto com o Michael, né? O Michael já tinha sanado. A questão era saber se tinha mais alguém que queria saber se ele tinha ajudado. Entendeu? Perfeito. O Guilherme da Silva Lima estava dentro do último ônibus que Vitória desembarcou? Guilherme, acho que sim. Por que ele não foi ouvido na delegacia? Sei. Consigo te responder. Tá, constou no relatório 5 que a irmã da vítima disse que o acusado teria comprado produtos de limpeza com um amigo. Ela falou isso? E o quê? No relatório 5, a irmã disse que a irmã da vítima disse que o acusado teria comprado produtos de limpeza com um amigo. Ela disse isso? Sim. Ela contou o nome do amigo? Não, né? Que o Michael não. Que o Cícero, José Cícero, tinha comprado. Eu não lembro, doutor, sinceramente. Tudo bem. Eu lembro que ela me falou isso. Bem, no relatório da investigação 7, constou que houve, através de áudios, intensa discussão entre Vitor e Cícero. O que foi falado nesses áudios? Isso aí tá na extração. Tá na extração lá do Celebrite. Tá. Esses áudios aí, deles discutindo. Só ir na conversa entre eles lá que você vai ver. O senhor disse que participou da apreensão do veículo do Michael, certo? Enfim. Após apreendido, o automóvel foi encaminhado para qual local? A delegacia. A de Cajamar. Ficou um tempo em Cajamar, outro em Franco, por causa de outras perícias. Tá. E o carro foi preservado a partir da apreensão ou o Michael ele retornou à sua vida normal? O carro ficou lá desde a primeira apreensão? Não consigo lembrar, doutor. Tá. Algum policial ficou responsável por vigiar, preservar o veículo? Não sei. Tá. Há registros de documentação que comprove quem era o agente responsável pela vigia e preservação e que demonstra o respeito à cadeia da custódia? Não sabe. Não sei. Assim, o carro que fica lá é responsabilidade dos policiais que estão na delegacia. O que eu sei é isso. Por exemplo, supondo que eu esteja de plantão, os carros que estão apreendidos estão na minha responsabilidade. Eu estou guardando eles. Entendeu? Mas a câmera de segurança, tanto em Franco como em Cajamar, Tem pátio? câmera. Sim? Então, No pátio, onde estava o carro do Michael, tem câmera. Mas não sei se vai ter essa filmagem. o carro dele chegou a ser guinchado para ser levado uma vez? Inchado? Guinchado, sim. Não. Foi O carro dirigido. dele nunca chegou de guincho. Tá bom. Não. O senhor esteve presente durante as perícias? Sim. As do carro ou da casa? Ambas. Ambas. Tudo bem. Na casa do Michael foram feitas quantas perícias? Não consigo te dizer o número certo, doutor, mas foram pelo menos mais 3. E houve isolamento do local desde a primeira perícia? Não me recordo.
Tá bom. Algum agente ficou vigiando, gravando o local? Não sei. Não, Tudo bem. não me A importa. documentação que comprova essa preservação em respeito à cadeia da custódia? Não me recordo, doutor. Tudo bem, perfeito. O senhor soube se, entre as perícias ou antes delas, repórteres entraram no imóvel? Sim, eu vi repórteres entrando no imóvel dentro na televisão. Perfeito. Só um minuto. Agora tem uma pergunta aqui. Após a apreensão, constam registros de atividades nos celulares? Não sei. Quando o celular é apreendido, não consta. E eles foram lacrados? Claro, eu que lacrei. Perfeito. Mas ninguém mexeu depois do lacre? Só o pessoal da UIP, né? Só do IP. Tá. Como fez a negociação marco. O carro dele foi periciado quantas vezes? O senhor já disse que já não recorda. O delegado de polícia ou algum dos policiais de delegacia autorizou que o lacre fosse rompido pela Demacro? É necessário fazer a perícia, né? Isso aí Tá. é necessário. Diminui, então. Não tem que autorizar isso. Isso faz parte. Tá. Após análise técnica, algum profissional da Demacro falou que existia um registro de utilização dos celulares após a respectiva apreensão? Não. O senhor também não mexeu nos celulares após a apreensão? Não. Tá. Em qual local os dispositivos estão armazenados hoje? Não sei te dizer, doutor. Os celulares foram todos devolvidos já? Boa parte. Tá, perfeito. Agora, quanto ao interrogatório, eu tenho uma pergunta. Quem estava presente lá no momento do interrogatório? Eu estava presente, o doutor, o escrivão. Me recordo, eram só essas pessoas. Houve a participação de um político? Não me recordo. Alguém do executivo da cidade de Cajamar? Não me lembro. Especificamente, o secretário de segurança? Não. Ele não estava presente? Eu não lembro. Pelo Mas tempo. o senhor estava na sala. Eu estava. Quantas pessoas havia na sala? Que eu me lembro, eram essas pessoas que eu falei. Tá, mas o senhor não consegue se recordar se ele estava lá ou não? Não consigo. Tá, perfeito. O cabelo dela estava desprendido do corpo, certo? Sim. Cabelo desprendido do corpo de uma vítima mulher. Isso é uma prática comum em crimes de facção? Depende. Mas seria para passar algum recado, alguma coisa? Quando a facção... Não depende, porque depende da forma que está. O que é desprendido e raspado são coisas distintas. Desprendido não é normal de uma facção. Facção nenhuma faz só mexe porque eles escalpelam as pessoas. Agora, raspado a gente vê bastante. E o cabelo foi raspado ou ele foi desprendido? Desprendido. Tá bom. Perfeito. Agora, quando que vocês tiveram conhecimento que foi desprendido e não raspado? O médico legista falou. Mas demorou, teve um lapso temporal ou não? Doutor, eu não lembro a data correta, eu só sei que o médico legista nos falou isso. Perfeito. Tudo bem. Só que, nesse meio tempo, que durou cerca de 20 dias, os senhores abriram uma investigação contra a participação do crime organizado? Não. Não? Crime organizado. Mas é porque o senhor disse que investigaram todas as linhas, mas uma garota que tem o cabelo desprendido, encontrado em uma mata, os senhores não abriram investigação contra a participação no crime organizado?
Não teria porquê. Doutor, ó, veja bem, assim, para a gente abrir as linhas, a gente tem que ter uma orientação, correto? Eu tive orientações, então, ó, eu até citei aqui. Orientações do Dr. Fábio Senacchio ou do Dr. Aldo? Não orientações do delegado. Eu digo orientação, uma diretriz, pronto, melhor. A gente tem que ter uma diretriz ali, um caminho, algo que estimule a gente a querer seguir naquele caminho. Nada dava indícios de que teve participação de crime organizado. Veja bem, pode ter ocorrido uma confusão ali do que aconteceu com o cabelo da Vitória, mas esse cabelo ele estava desprendido, estava descolado. Então, aquilo a gente já tinha uma noção que não fazia sentido com o crime organizado, entendeu? E não é só cabelo raspado que o crime organizado faz. Tem muitas outras coisas que você vê, eles amarram a pessoa, torturam, né? Tem outros traços. Não basta só raspar o cabelo para falar, é o crime organizado, e pronto, vamos para cima do crime organizado. Mas de quem do crime organizado? Entendeu? Perfeito. O senhor tem ciência da declaração do Dr. Aldo, que ele disse que poderia haver a participação do crime organizado? O senhor não chegou a conversar com ele sobre isso? Ouviu na mídia alguma coisa? Perfeito. Mas em Cajamar especificamente, há facção, há crime organizado? Doutor, novamente, essa pergunta já foi feita outra vez, genérica, né? Bom, crime organizado no quê, doutor? Tem vários crimes fazer, então. Dia a dia. Nos homicídios que o senhor investiga, quantos desses homicídios, em quais desses homicídios houve a participação do crime organizado? Não me recordo de nenhum. Nenhum em Cajamar? Tráfico de drogas? Não, tráfico de drogas tem. Falando que o senhor falou homicídio. Homicídio com crime organizado. Não tem de tráfico de drogas em Cajamar, então, de facção. Tráfico de drogas tem. E o tráfico de drogas em Cajamar é comandado por facção. Então, Cajamar, puto em Cajamar, aí não pode ver. Mas, então, só para ficar claro, não há facção em Cajamar. Não há presença da facção. Não há. Você acabou de falar que no tráfico tem, doutor. Pelo amor de Deus. Tráfico há, mas eu quero saber se o tráfico é feito por facção. Doutor, a gente já respondeu também, né, doutor? Mas respondendo objetivamente, sim, há, mas não em todos. Perfeito. Vitor, você tem alguma pergunta aí para complementar? Só uma pergunta, Matheus. Quanto àquela câmera que fica em frente à Guarda Municipal, sem ser a da Guarda Municipal, aquela da capela. O senhor se recorda? Não me recordo. Não se recorda? Tá certo, então. Só isso, sem mais, excelência. Matheus, somente isso, então. Obrigado pelo seu depoimento, tá? Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado.